Aqui é o vosso amado embaixador Paulo Kazinga. A fundação, ou o fundamento da nossa pregação, da nossa fé, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Devemos fazer voltar no altar a cruz. Devemos fazer voltar os ensinamentos de base da nossa fé cristã. Se Cristo não morreu e ressuscitar, hoje não podemos ter a coragem, a ousadia de pregar. Jesus tornou pobre, deixou a glória. O pé de cruz também foi tratar a pobreza. Não é que você, quando aceita Jesus, para Cristo contou na pobreza e você continua a ser pobre. Chegou o tempo que você, a recusar, a se revolucionar, a dizer a pobreza, não. Bom dia, shalom, a paz do Senhor, um dia abençoado para vocês, nossos ouvintes, a todos os meus irmãos, a todos os membros da minha igreja. Aqui é o vosso amado embaixador Paulo Kazinga. Queria vos deixar mais um dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Queridos irmãos, continuo a dizer que a fundação, ou o fundamento da nossa pregação, da nossa fé, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Devemos fazer voltar no altar a cruz. Devemos fazer voltar os ensinamentos de base da nossa fé cristã. Se Cristo não morreu e ressuscitar, hoje não podemos ter a coragem, a ousadia de pregar. Então a igreja deve saber o porquê Jesus morreu na cruz. Cada membro da igreja, cada pregador deve saber os ganhos da cruz e da ressurreição de Jesus. O que nós ganhamos? Essa é a coisa que Deus colocou no meu coração para começar a partilhar com a igreja, aos homens de Deus. Um dos benefícios da morte de Jesus na cruz e da ressurreição é que a cruz também tratou o assunto da pobreza, ou seja, também tratou o assunto da riqueza da humanidade. Queridos irmãos, a cruz é um lugar especializado que se tratou muita gente, que tratou muitos problemas. A cruz é o lugar de resposta de muitas coisas e de muitas perguntas. E uma dessas coisas era o assunto da pobreza. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. A Bíblia diz: porque vocês já conhecem a grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim que vocês se tornam ricos por meio da pobreza dele. Essa é a linguagem atual. Será que a igreja conhece? Será que os pregadores? Será que o mundo entende a importância da cruz? A importância da cruz. Paulo, que tinha a revelação dos benefícios da morte de Jesus e da ressurreição, porque é o único apóstolo, que é o nosso apóstolo do gentio, que nos explica melhor as detalhes dos benefícios da morte de Jesus, que nos explica melhor o mistério da igreja. É o apóstolo Paulo. E aqui tem um outro Paulo, vosso amado. É melhor que eu possa defender essas coisas, porque são muitíssimo importantes. A Bíblia diz que Jesus, ele que era rico, mas por amor a vocês, a nós, ele se tornou pobre. Estamos juntos? Ele se tornou pobre a fim que vocês se tornassem ricos. Jesus mudou a nossa posição na cruz. Quando é que Jesus se tornou pobre?
quando ele aceitou de deixar o céu, Jesus, a pobreza dele começou lá. Quando Jesus aceitou de se esvaziar dos seus poderes, Filipenses capítulo 2, 6 a 7, que ele era Deus, mas aceitou a condição de tornar homem. Essa é a pobreza. Jesus tornou pobre, deixou a glória. E quando ele foi nascendo numa casa dos animais, essa é a pobreza. Jesus, que era Deus, que era rico, se tornou pobre. Trabalhou com condições, cresceu com condições humanas, sofreu com as condições humanas, mas a verdadeira pobreza de Jesus se fez na cruz, morreu nu. Jesus na cruz morreu sem roupa. Tudo isso porque ele pagou o preço para que alguém que está me acompanhando, você pregador, você pastor que não acredita na prosperidade, há pessoas que são anti-riquezas, anti-prosperidade. Bem amado, quando alguém se levanta contra a prosperidade divina, estou falando, contra a riqueza de Deus, esse aqui é o anticruz. É alguém que se levanta contra a morte de Jesus. É uma ofensa enorme que você está a ofender a obra da cruz. Porque a obra da cruz também foi tratar a pobreza. Não é que você, quando aceita Jesus, para Cristo encontrou na pobreza e você continua a ser pobre. Chegou o tempo que você, a recusar, a se revolucionar, a dizer a pobreza, não. Porque houve troca na cruz. Jesus tomou o lugar de pobre, os pobres tomaram o lugar dele. Ele se tornou pobre, não é só para se tornar pobre, em vão. Ele se tornou pobre e nós tornamos ricos. É a Bíblia. É a Bíblia. Razão pela qual eu defendo a prosperidade. Razão pela qual eu acredito na prosperidade, na riqueza material, financeira. A igreja tem que negar a pobreza. A humanidade tem que combater a pobreza. Porque Jesus não se fez pobre para que eu continuar a ser pobre, para que você que está me acompanhando continuar a chorar de crise. Queridos irmãos, chegou o tempo a dizer à pobreza que você comigo fomos divorciados na cruz. O divórcio da pobreza conosco aconteceu na cruz, na morte de Jesus, que se tornou pobre para que nós tornamos ricos. Alguém pode gritar comigo, eu sou rico. Não aceita a pobreza, não aceita a condição da tua família, não aceita a condição de Angola, a crise da humanidade. Você é rico, nós somos ricos. A riqueza não é o problema de bens materiais, é o problema de mentalidade, é o problema do espírito. Cada um tem que se comportar como um rico de Deus. Porque Jesus nos classificou os novos ricos desse reino. Os novos ricos dessa geração. Os novos ricos da dispensação da graça. Jesus fez aquilo. Será que alguém está a entender? Pode dizer amém, embaixador. Pode continuar. Enquanto que eu estou pregando, estou a explicar que alguma coisa acontece na tua vida. Que a tua vida financeira, a tua posição material muda também. Senão é uma vergonha. O Jesus que levou as enfermidades também levou a pobreza. O Jesus que tirou a maldição tirou também a pobreza. Se vocês acreditam na salvação, no perdão do pecado, acreditem também na prosperidade divina. Porque a cruz tratou disso. A cruz tratou disso. É muito importante que cada membro, cada um de nós entenda essas coisas. Aleluia. O que é bom é que a riqueza deste mundo, a riqueza natural acaba, mas a riqueza espiritual não acaba. A riqueza de Deus não acompanha dor nenhuma. Provérbio, capítulo quanto? Capítulo 10, 22. É que a bênção de Deus enriquece e que não acrescenta dores. Quando Deus te abençoe, não tem dores.
A riqueza de Deus não traz doenças. A riqueza de Deus não traz esforços naturais. Queridos irmãos, bem amado em Cristo, pregador, diga à tua igreja, diga aos teus membros de recusar, de negar a pobreza, como Moisés recusou de ser chamado filho da filha de Faraó. A certa idade, a certa maturidade, dimensão do conhecimento, há coisas que não podemos mais aceitar. Já 2000 anos passaram que Jesus morreu. Morreu e tratou desse assunto da pobreza. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Então, se a morte de Jesus na cruz tratou da pobreza, então a ressurreição fez de nós os herdeiros. My God. Gálatas capítulo 3, verso 29. Nós somos herdeiros da promessa. Quando Jesus morreu, tratou da pobreza. Fez de nós ricos. Nós tomamos o lugar dele, ele tomou nosso lugar. Da pobreza, nós tomamos o lugar da riqueza. Mas quando ele ressuscita, ele fez de nós, através da ressurreição, os herdeiros de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele fez de nós herdeiros de Deus. Quem é o Deus? Deus é o Criador, é o dono de tudo, é o patrão dos patrões. E a Bíblia diz que todos os herdeiros de Deus, Deus tem coisa que ele tinha preparado para dar aos seus filhos. Ei, eu sou herdeiro de Deus, não herdeiro de um homem. Herdeiro de Deus. Quem pode me dizer herdeiro de Deus? Romanos capítulo 8, 16 a 17. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Significa tudo que é de Deus nos pertence. Tudo que é de Deus nos pertence. E por isso, Lucas capítulo 15, o filho pródigo diz ao seu pai, porque esse filho era consciente, sendo filho herdeiro. Sendo filho, ele era herdeiro. Sendo herdeiro, tudo que é do pai, ele também tinha ali algo que lhe pertencia. Será que temos herdeiro de Deus? Será que temos o pregador que reconhece a sua verdadeira identidade? Que reconhece quem são eles? Diz aquele filho, o pródigo, diz ao pai, me dá a minha parte da herança. Queria dizer, chegou o tempo a dizer a Deus, pai, estou cansado, quero a minha parte da herança, a minha parte da riqueza, a minha parte da glória. Eu quero que o pai me entregue a minha parte. Eu sempre digo à minha igreja, o filho pródigo não pediu a parte da herança do irmão. Eu não estou pedindo a herança dos irmãos do Congo, dos irmãos da França, dos irmãos dos Estados Unidos. Eu estou pedindo a minha parte, que Deus te dá a tua parte, para você também reina, para você também prospera, para você também cumpre os teus desejos, que Deus te dá a tua parte da herança, reclama, vai lá, o teu pai lhe fala, você já morreu, eu sou filho, sou herdeiro, me dá a minha parte da herança. Que Deus vos abençoe. Essa palavra é melhor partilhar com os outros, porque alguém tem que precisar dessa mensagem. Alguém tem que se divorciar com a pobreza. Alguém, a sua mentalidade tem que ser lavada, dizendo não à pobreza, não à miséria. Cristo morreu pobre para que eu seja rico. Deus vos abençoe ricamente. Aqui é o vosso amado embaixador Paulo Kazinga. Bye.